Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aleluia. Estamos aqui para fazer mais uma leitura da palavra do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E hoje encerrando o livro de Esther, louvado seja o nome do Senhor Jesus, onde vamos estar meditando nos capítulos 9 e 10 e também Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 21. Amém? Vamos terminar o livro de Esther nos dois capítulos, 9 e 10, para a glória de Deus. Vamos iniciar a nossa leitura. Os judeus matam os seus inimigos. Chegou o dia 13 do 7º mês, o mês de Adar, o dia em que deveria ser cumprida a ordem do rei. Era o dia em que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas o que aconteceu foi o contrário. Os judeus derrotaram seus inimigos e em todas as cidades do reino onde havia judeus, eles se reuniram para atacar. Os queriam matá-los. Ninguém podia resistir aos seus ataques, pois todos estavam com medo deles. Todos os oficiais das províncias, isto é, os chefes de vários povos, os representantes do reino e os governadores das províncias, ajudaram os judeus, pois tinha medo de Mordecai. A fama dele se havia espalhado pelo reino inteiro e todos sabiam que ele tinha muita autoridade no governo e o poder de Mordecai ia aumentando cada vez mais. Portanto, os judeus fizeram com seus inimigos os que queria. Mataram todos com as suas espadas e não deixaram ninguém escapar. Em Suzã, a capital, eles mataram 500 homens. Mataram também os 10 filhos de Amã, filhos de Amedarda, inimigo dos judeus. Os homens deles eram Pazadarta, Darfã, Aspada, Borata, Adalias, Aridarta, Pasmate, Arizai, Aridai, Vazata, mas os judeus não ficaram com os bens deles. Naquele mesmo dia, o rei foi informado de quantas pessoas haviam sido mortas em Suzã. Então disse a Esther: aqui em Suzã, os judeus mataram 500 homens e também os 10 filhos de Amã. E nas províncias, quanto eles terão matado? O que é que você quer agora? É só pedir. Se quiser mais alguma coisa, lhe darei. Esther respondeu: se for do agrado do rei, dê autorização aos judeus de Suzã para fazer amanhã o mesmo que tinha ordem para fazer hoje. E peço também que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados em forcas. O rei concordou e mandou ler a autorização em público em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados em forcas. No dia 14 do mês de Adar, os judeus de Suzã se reuniram e mataram mais 300 homens da cidade, mas não ficaram com os bens dele. No dia 13 do mês de Adar, os judeus das províncias se reuniram e se defenderam. Mataram 705.000 inimigos e assim se livraram de todos os que odiavam, mas não ficaram com os bens dos mortos. No dia 14 eles descansaram e comemoraram com banquetes e festa. Mas em Suzã os judeus comemoraram no dia 15 do mês, pois no dia 13 e 14 eles mataram os seus inimigos e só no dia 15 descansaram. É por isso que os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o dia 14 de Adar com banquete e festa e manda comida uns aos outros. A festa de Purim. Mordecai escreveu o que havia acontecido e mandou carta a todos os judeus que moravam em todas as províncias do reino, tanto aos de perto como aos de longe. Nas cartas, ele ordenou que todos os anos ele comemorasse os dias 14 e 15 do mês de Adar.
pois foi nestes dias que os judeus se livraram dos seus inimigos, e foi neste mês que a tristeza e o luto se transformaram em alegria e festa. Portanto, que dessem banquetes e festa, mandasse comida uns aos outros e distribuísse presente aos pobres. Assim os judeus, de acordo com o que Mordecai tinha escrito, começaram o costume de comemorar esses dias. Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, inimigo dos judeus, tinha planejado acabar com eles e tinha mandado tirar a sorte. Chama-se isso de Purim, para resolver em que dia ia matá-los. Mas Esté foi falar com o rei e ele ordenou por escrito que o mal que Amã havia planejado contra os judeus caísse sobre o próprio Amã. Portanto, enforcaram Amã e os seus filhos, e por isso esses dias feriados são chamados de Purim, que é o plural da palavra Pu. Como resultado da carta de Mordecai e de tudo que os judeus tinham visto e das coisas que aconteceram, eles resolveram que eles mesmos, judeus, descendentes dos que se convertessem ao judaísmo, seguiram o costume de comemorar todos os anos esses 2 dias, conforme Mordecai havia escrito, e ficou resolvido que em cada dia em diante toda a família judaica, em todas as cidades das províncias do reino, comemoraria a festa de Purim, para que os judeus lembrassem sempre do que havia acontecido. Nunca e em qualquer época deixaria de comemorar essa festa. A rainha Esté, filha de Abiail, também escreveu uma carta junto com o judeu Mordecai, dando seu apoio à carta que Mordecai havia escrito a respeito da festa de Purim. Cópias da carta foram mandadas todos os judeus das 127 províncias do reino, desejando-lhe paz e prosperidade. Confirmado que a festa de Purim devia ser comemorada nos dias marcados, assim como havia marcado para si mesmo e para os seus descendentes. Dias de festa e de jejum, eles deveriam seguir essas ordens do judeu Mordecai e da rainha Esté. Ordem de Esté, confirmando as instruções para a comemoração de Purim, foi escrita num livro. A grandeza de Mordecai. O rei Xerxes obrigou os moradores do seu reino, tanto o do litoral como do interior, a fazerem trabalhos forçados. Todas as grandes e maravilhosas coisas que Xerxes fez e também a história completa de como colocou Mordecai no alto cargo do seu governo, tudo isso está escrito no livro das histórias dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mordecai ocupou a mais alta posição do reino, logo abaixo do rei Xerxes. Mordecai era admirado e estimado por todos os judeus. Ele fez tudo o que pôde pelo bem-estar do seu povo e pelo progresso da sua raça. Esse foi o nosso livro que nós encerramos hoje, o livro de Esté. Louvado seja o nome do Senhor, lendo os capítulos 9 e 10. Agora nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos 7, do versículo 1 ao versículo 21. A defesa de Estevão. O grande sacerdote perguntou a Estevão: o que essas pessoas estão dizendo é verdade? Estevão respondeu: irmãos e pais, escute, o glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão, quando este morava na região da Mesopotâmia, antes de morar na cidade de Harã. E Deus disse: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da Caldeia e foi morar em Harã. Depois que o pai dele morreu, Deus trouxe Abraão para esta terra onde vocês agora estão morando. Ele não deu a Abraão nem mesmo um plano
um palmo desta terra, mas prometeu que ia dar toda esta terra e que depois ela seria dos seus descendentes. Quando Deus fez essa promessa, Abraão ainda não tinha filhos. E ele disse a Abraão: os seus descendentes vão viver como estrangeiro em outra terra. Aí eles serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. E Deus ainda disse: eu castigarei a nação que eu escravizar. Depois disso, eles voltarão daquela terra e me adorarão neste lugar. Deus deu a Abraão a cerimônia da circuncisão como prova da aliança que fez com ele. Por isso, Abraão circuncidou seu filho Isaque uma semana depois do seu nascimento. Isaque circuncidou seu filho Jacó, e Jacó fez o mesmo com os seus 12 filhos, os patriarcas. Estevão continuou: ó irmão, os irmãos de José tinham inveja dele e o venderam para ser escravo no Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. Quando José apareceu diante de Faraó, rei do Egito, Deus lhe deu sabedoria de modo agradável. E Faraó nomeou governador do Egito e do palácio do rei. Depois houve falta de alimento e muito sofrimento no Egito e em Canaã. E os nossos antepassados não tinham mais o que comer. Mais tarde, Jacó ouviu dizer que no Egito havia trigo e mandou pela primeira vez os nossos antepassados até lá. E na segunda vez, José contou aos seus irmãos quem ele era. E Faraó ficou sabendo da família de José. Então José mandou buscar o seu pai, Jacó, e todos os seus parentes, a fim de irem para o Egito. Eram 75 pessoas ao todo. Jacó foi para o Egito e ali os nossos antepassados ficaram morando até o dia da morte deles. Depois os corpos deles foram trazidos para Siquém e posto no túmulo que Abraão tinha comprado dos descendentes de Amon por um certo preço. Quando estavam chegando no templo de Deus, cumpriu o juramento que havia feito a Abraão. O nosso povo tinha aumentado muito no Egito. Então o rei, que não sabia nada a respeito de José, começou a governar o Egito. Este rei enganou e maltratou os nossos antepassados, ao ponto de obrigá-los a abandonar suas próprias criancinhas para que eles morressem. Nesse tempo nasceu Moisés, que era uma linda criança, e durante 3 meses os seus pais cuidaram dele em casa. Mas, quando tiveram de abandoná-lo, a filha do rei adotou e criou como seu próprio filho. Essa foi a nossa leitura de hoje. Aleluia, dia 23. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, dia 23/6/2023. Que a palavra do Senhor, ela possa cada dia ficar gravada na tauba do teu coração. Aleluia, em nome de Jesus. Você que acompanha as nossas leituras aqui no nosso canal, que o Senhor possa te abençoar poderosamente, em nome de Jesus.